Caso Isis agora. São 32 dias do desaparecimento da adolescente e até agora nenhuma resposta. Mas as novidades não param aqui no Balanço Geral. Ricardo Vilches está aqui, ele entra agora para a gente poder continuar debatendo esse caso. Boa semana. Obrigado, viu? E a gente tem informações inéditas e exclusivas sobre a situação do Marcos Rony, Vilches. Isso, porque é o seguinte, como nós tínhamos dito, essa semana prometia. Tem muita coisa para acontecer nesta semana, justamente em função daqueles prazos envolvendo a prisão do Marcos Rony. Ele tem ainda, dia 18 ele tem que sair da cadeia, então até o dia 18... Tem 10 dias. Tem mais 10 dias. Então a polícia tem que ter provas suficientes contra ele para argumentar na justiça de Tibagi que ele deve permanecer preso. Então por isso que a gente já tem informação agora, confirmada agora, de que a polícia de fato pediu mais 30 dias a prorrogação do prazo da prisão temporária do Marcos Rony. Quer dizer, são 10 mais 30, mais 40. Se a justiça vai aceitar ou não, é outra história. E a gente já vai entrar aqui que o processo está na mão. Esse é o processo. O que tem aí dentro? Isso aqui são informações importantes, como por exemplo, por que a polícia precisa de mais tempo para argumentar para a justiça de que o Marcos Rony precisa ficar preso? E de que o Marcos Rony é o único responsável de fato pelo desaparecimento e morte de Isis. Tá tudo aqui. Então, só que são muitos pedidos de provas técnicas. Oficialmente já se fala em morte. Já fala. E aí eu queria que você me ajudasse aqui a ler alguns documentos importantes, para justamente o pessoal de casa compreender por que esse caso vai demorar para a Polícia Civil, porque ela está esperando a resposta da Polícia Científica. Como, por exemplo, aqui tem uma novidade, eu vou pedir o item 5. Isso aqui, como você pode ver, ó, é um pedido do delegado de polícia para a justiça. Só vou pedir para você não falar isso aqui, ó. Tá. Esse aqui é um pedido para a justiça. Aqui diz o seguinte: outras imagens de câmeras de monitoramento mostram Isis correndo em aparente descontrole. E aqui o que ele pediu para não dizer é o bairro. Que é o bairro, e aí fica evidente que isso aqui é sigiloso. É sigiloso e é o seguinte, a gente precisa ir atrás. Então, essa é uma informação novíssima. É uma câmera de segurança que mostra a Isis percorrendo, qual é o termo que o delegado usou? Descontrole. Descontrolada no meio de uma rodovia. No meio de uma rodovia. Aí vem a informação que não é... Diga. E isso aqui faz a gente lembrar uma entrevista de uma pessoa que você conversou em Tibagi que disse ter visto uma menina aparentemente descontrolada correndo em direção à rodovia. E aí a polícia pede para essa compreensão melhor dessa imagem para saber se de fato era a Isis ou não, para bater com o depoimento dessa pessoa, um senhorzinho que deu uma entrevista. Outro pedido que eu vou fazer aqui, Furlan, eu marquei aqui para você, ó. Esse aqui é o pedido do delegado. Aí tem mais aqui, só um pouquinho aqui. Aqui você... Outro problema também que nos ajuda a entender por que esse caso está demorando. Isso aqui é tudo que foi apreendido e que vai passar pela Polícia Científica aqui de Curitiba para uma análise para saber o que tem dentro. Você pode ler, cada quadradinho se refere a uma informação. Pode ler. Então são produtos que foram apreendidos. Então aqui diz um telefone celular, um aparelho Motorola de cor cinza, o equipamento policial, um coldre. Cor preta. Isso estava com ele, com o Marcos Rony. Estava com ele. Outros eletroeletrônicos, um HD externo, quer dizer, um equipamento de armazenamento de dados, interessante. Telefone celular, marca LG. Telefone celular da marca Xiaomi, na cor preta. São três telefones celulares, que é o dele, o da esposa e o do filho. Os 3 celulares apreendidos. Aí foi apreendido também um notebook e um carregador de notebook. Aqui também fala que outros equipamentos, 4 pendrives também são produtos usados para armazenamento de informações. Aí aqui aparece um outro telefone celular, Xiaomi, cor branca. Que esse que ninguém sabe de quem que era. Era um CPF que não era o dele e ninguém da família. Estranho, hein? Não é o da Isis. Não é o da Isis. Não é o da Isis. Isso aqui é assustador, hein? Na próxima página você vai ter... Aqui também diz que foi apreendido um outro notebook, uma arma de fogo de uso permitido, calibre 380, marca Taurus. Aí vem um detalhe, mais para baixo. Delegacia de Polícia de Tibagi. Munição. Apreendido. São 6 munições. Aqui, munição. Isso. Tá, item 11. Não, 30 munições intactas e 2 deflagradas. 2 deflagradas. A polícia científica ela vai saber exatamente em que circunstâncias essas 2 munições foram deflagradas. E saber exatamente
como foi municiado. Mas, Então, pera lá. mas não, 30 munições intactas e 2 deflagradas. 32, então assim, uma pistola tinha 32 munições. Isso levanta suspeita, né? Que a polícia está apurando. Em que situação isso Que essas foi? duas foram usadas. Ele tem que dar satisfações. Em que momento ele deflagrou 2 munições de uma pistola calibre 380? E aqui o veículo, Que o foi Renault apreendido. Scenic. E Aqui tem a placa, tem É. o chassi do carro, tá dizendo que foi apreendido, que seria o carro do Marcos Rony, aquele que aparece na imagem, que é esse aqui, ó. É esse carro aqui. Isso. Essa imagem é nova, hein? É, essa imagem nossa também. Onde que é isso aqui? O Bob que fez isso aqui é dentro da delegacia, o pátio da delegacia, que a gente subiu o drone, aí o Bob fez essa imagem aqui, do carro tá apreendido. Tá lá na delegacia ainda. Isso aqui que você tá vendo, gente, essa imagem é inédita. Imagem nova. Isso aqui é imagem inédita. Então aqui é o pátio da delegacia de Tibagi. Isso. É o fundo de onde você fica. Aliás, quando você fica, você tá aqui na frente, ali, né? ali na frente. É a Isso, lateral. Isso, exatamente isso. Entendi. E aí tem um detalhe aí é o seguinte, aí qualquer trabalho que a polícia faz, gente, o Ministério Público toma ciência. E a promotora fez uma lista, tá aqui, Furlan. O que é isso aqui? Isso aqui é o material apreendido, são Tá. fotos do que foi apreendido. E Quer aqui, segurar? ó, agora eu quero que você leia isso daí, ó. Isso daí é o pedido que a promotora de justiça fez ao delegado para que ela está em dúvida no processo. Olha quantas coisas ela pediu para a polícia. Aqui diz o seguinte, vamos lá. Cuidado só com os nomes de bairros que tem. Tá. Isso é importante a gente deixar para a gente correr Aqui atrás está depois. falando sobre o processo investigatório, que sejam acostadas aos autos as imagens da câmera de monitoramento que mostram o ISIS correndo na região que Isso. a gente não vai dizer qual é a região. Saber exatamente Isso é essa- importante, isso é Super, importante. super. Sejam inquiridas a irmã e a mãe da vítima, inclusive acerca do teor da mensagem encaminhada às 6h04 da noite para o celular da irmã. É aquela mensagem que mostra a localização e que foi apagada. É. E para que seja formalizado o depoimento da mãe ali, explicando exatamente qual era a circunstância dessa troca de mensagens. Aí que sejam diligenciadas imagens de segurança referente à data dos fatos após as 6 da tarde do dia 6 de junho, nas proximidades da praça, e aqui determina qual é a praça. Próximo, esse local também não pode dizer? Nada. Não pode falar. Nada. Tá. São pontos de referência, tá, gente? Isso. A fim de a fim de ser verificado se o investigado esteve naquele local. Por que a gente não pode dizer? Marcos Rony está preso. Mas se eu disser qual é esse local, isso pode causar intimidação. Exato. Alguém pode ir lá buscar essas imagens. Exato. Sejam diligenciadas imagens de segurança referente às 24 horas seguintes da data do suposto encontro a partir das 6 da tarde do dia 6 de junho, nos seguintes pontos. Aqui diz um... São vários, né? São vários pontos. Ó, esse local aqui foi aquele que você foi? Que o suspeito... Esse mesmo. Esse O mesmo. suspeito seria o outro homem. Exatamente. Eu vou dizer uma coisa pra você. Você montou um quebra-cabeça interessante. Não, mas isso é processo. Tá. Isso é o que o Ministério Público está pedindo. Pois é, mas aqui tem coisas que você levantou muito antes. Então dá pra gente até falar sobre isso. Então, assim, muitas das informações que nós já trouxemos aqui no Balanço Geral, como por exemplo, a eventualidade, a possibilidade de um segundo suspeito, o Ministério Público está pedindo providências. Vocês lembram que nós trouxemos aqui um sujeito que foi demitido de um lugar e no mesmo dia ele acabou saindo, no dia do desaparecimento da Isis, ele saiu da cidade. Ele saiu do emprego. Ele deixou pendura no hotel, deixou pendura também lá no local, no restaurante onde ele se alimentava. Isso também está sendo alvo de investigação, pedido de Quem que é investigação. essa por parte do moça Ministério aqui? Público. Essa daqui nós não sabemos ainda. Aqui diz o seguinte: É. requer seja informado se houve a negativa de reconhecimento da adolescente em vídeo em circulação em que aparece a pessoa supostamente identificada com esse nome que eu acabei de mostrar para você. São câmeras de segurança que mostram uma moça que muita gente identificou como sendo a Isis e que pode ser essa outra aí. Uma confusão, tipo aquela ajuda das pessoas. Eu tenho essa imagem aqui, ó, essa aqui é a Isis. Não, não é a Isis não, pode ser essa daí. Entendeu? Isso é muito interessante, Ricardo Vilches. Interessantíssimo, interessantíssimo. Rapaz, isso aqui é para fazer lição de casa, hein? Dá Levar para casa e estudar. Dá um bom trabalho. Mas aí as pessoas vão compreender, então, por que a polícia pediu para a justiça mais esses 30 dias de investigação. E tem mais que a gente preparou numa reportagem que está na ponta da agulha aqui para a gente poder exibir. Afinal, qual seria o real envolvimento de Marcos Rony nesse caso, Ricardo Vilches? Total, né?
Total. E aí a gente vai apresentar agora nesta reportagem exatamente quais são as dúvidas, o que já foi respondido e o que tem muito ainda a ser respondido pelo Marcos Rony no desaparecimento da Isis. Acompanhe. Um homem de falas e atitudes contraditórias? Ou um suspeito que mente para se defender? Faz um mês que Marcos Rony se tornou alvo da polícia. Faz um mês que Isis desapareceu de Tibagi. Tivemos acesso ao único depoimento prestado por ele na polícia. Um suspeito de fala firme, cara fechada e cheio de certezas. Bem diferente daquele homem da noite do desaparecimento da adolescente. O tio da menina trocou mensagens com Marcos Rony horas depois do encontro entre os dois. Minha sobrinha está grávida de você e contou o que você falou para tirar o filho e ela sumiu hoje. Como assim? Respondeu ele. Estamos rastreando o telefone dela até onde ela mandou localização e sumiu. Não estou sabendo de nada, irmão. Passei o dia todo no trabalho. Contradição ou mentira? A troca de mensagens entre os dois avança na madrugada e dura 3 horas. Até o momento em que Marcos Rony muda o tom. Enfim, ele assume saber da gravidez da adolescente. No dia 1º, ela veio com essa história de gravidez e queria que eu ajudasse ela fazendo alguma coisa porque ela não queria ter essa criança. Eu só falei que não sabia e que eu iria pedir o exame para saber a verdade. E para a polícia, qual a versão que Marcos Rony contou? É uma próxima da segunda versão escrita no WhatsApp, mais apurada. Por ligação, a hora que ele me ligou era por volta das 11 horas da noite. Foi quando eu tive conhecimento, eu estava fazendo meu piazinho de colo dormir. Eu não atendi ele, né? Não atendi, só que eu respondi, aí, beleza, 13. Ele já falou, onde é que você tá? Eu falei assim, ó, não posso atender, eu tô fazendo meu piazinho dormir. Ele falou bem assim, ele já veio com os 2 pés no meu peito, ele já falou, ó, você engravidou minha sobrinha, ela falou que ele está grávida de você, que você é o pai, e ele foi se encontrar com você e agora a menina está desaparecida. Foi isso que ele falou. Nunca omiti que eu tive encontro com ela foi encontrar comigo. Negativo, minha mulher sabe, todo mundo sabe, entendeu? Do caso. E voltando ao encontro que você teve lá com a Isis, né? E você pegou, conversou ali com ela, e você saiu do local e foi pra onde? Conversamos uns minutos ali, ela a todo momento querendo que eu desse um jeito nessa suposta gravidez, né? E ela não falou que eu era o pai, ela falou que ela não sabia quem que era o pai. Não é o que diz a prima de Isis, também testemunha da polícia. Segundo ela, Isis não tinha dúvidas de que estava grávida. Queria ter o bebê e sabia muito bem quem era o pai. Ela estava um mês já com a menstruação atrasada e sentindo enjoo e muita fome. Na segunda-feira a gente se viu, conversou bastante sobre isso. E na quarta-feira ela foi na minha casa e fez o teste. Aí a gente teve a confirmação. Ela me contou que ela ia ter o neném, que ela queria. Eu até brinquei com ela pra gente fazer um chá revelação. Falei que eu ia ajudar ela, falei sobre nome, a gente começar a escolher. Falaram até o nome? Uhum. Chegaram a citar algum, escolher um? Não, a gente ia fazer uma lista de alguns, mas não deu tempo, a gente ia fazer no dia que ela desapareceu. Contradição ou mentira são marcas de depoimentos de Marcos Rony. Ele já foi ouvido na justiça num outro processo, o que responde por posse de arma e prisão ilegal de uma pessoa. Aqui ele foi desmentido por um policial militar. E eu avistei que eu dobrei a rua, avistei na rua Fanuc, e questionei ele, abordei ele e questionei sobre a minha escada, né? Então a abordagem que você fez com Tranquila, só nem cheguei a descer do carro. O polícia militar sabe que o seu Marcos, em primeiro momento, ele tem arma de fogo, que ele é CAC aqui na cidade. A polícia já perguntou se ele estava armado, o mesmo falou que não. E no momento que a gente perguntou pro senhor como que foi a abordagem do seu Marcos referente a ele, né? Ele falou que o senhor Marcos tinha abordado ele com uma pistola, tinha colocado a pistola na cabeça dele. Uma pistola preta, modelo, falou que é um modelo 380. E em primeiro momento a gente achou estranho, né? O senhor Marcos falou que não estava com arma.
Você vai fazer esse boletim da ocorrência do furto? O policial nem quis me ouvir sobre questão de furto, ele só parecia que ele estava querendo me pegar com a arma. Como ele já tinha omitido e mentido, né? Na verdade ele mentiu para a equipe policial. Depois ele falou que estava indo para um clube de tiro em São Mateus do Sul. Para a polícia, Marcos Rony escondeu o corpo de Isis. O levou por uma região de mata fechada em Telêmaco Borba, conhecida como Mandaçaia. A investigação informa que sinais de telefone o colocaram na região. No depoimento, ele confirmou que esteve por lá 2 dias seguidos. Os 2 dias seguintes ao desaparecimento da adolescente. Você teve Telêmaco esses dias? Telêmaco? Sim. Não, em qual dia se fala? Depois do dia 6. Depois do dia 6, sim. Você foi onde? Fui no escritório. Só um dia? Só quando? 2 dias, né? 2 dias. Foi o dia que eu fui no teu escritório e o dia que nós vimos aqui. Exatamente, mas saiu da delegacia aqui e eu fui pra lá. A polícia tem informações que neste dia, Marcos Rony não estava no carro do advogado, como disse. Foi até Mandaçaia com o carro próprio. Esse modelo plotado, inclusive com giroflex. Ele relata para nós, Furlan, que deixou a Isis no bairro São José e depois de ter deixado ela naquele local, ele não tem mais conhecimento de nada. Ainda sobre o carro. E os fios de cabelo encontrados dentro? E as manchas que podem ser de urina, saliva ou sangue? Em nenhum momento o Marcos Rony nega que a Isis esteve no carro dele. Sim. Então, não temos esse resultado ainda. Mas por mais que esse DNA confirme que de fato se tratava do cabelo da Isis, por exemplo, isso o Marcos Rony já admitiu que ela estava. Também é uma prova que, na ótica da defesa, não quer dizer que ele praticou algum crime contra ela. Entendi. Marcos Rony está perto de sair da prisão. Restam 10 dias do total de 30 da prisão temporária determinada pela Justiça. Se a polícia não apresentar nada de novo até lá, ele responderá pela acusação em liberdade. O tempo está a favor dele. O tempo está contra a investigação da polícia. Agora, conversando aqui, enquanto a reportagem era exibida, o Vilches deixou eu ter acesso a várias conversas do Marcos Rony com o tio da Isis. E eu vou compartilhar com você alguma delas. Porque é nítido que ele é um mentiroso. Não, ele é um mentiroso. Ele vai mudando a conversa ali, uma conversa de 3 horas com o tio, e a cada momento ele vai revelando aos poucos. Conforme ele é confrontado, ele fala, tá bom, vou contar. É assim. É um mentiroso, uma criança. É, isso aí. Me dá aqui aquele papel, por favor. Das conversas aqui. Isso, essa folha aqui, ó. Aí. Nessa página aqui, isso aqui tá com a polícia, tá? São prints de conversas de WhatsApp. E aqui é o seguinte, o Marcos Rony, primeiro ele fala para o tio da Isis que eles não tinham se encontrado, que a última vez que eles estiveram juntos foi no mês de maio. E aí o tio da Isis fala para o Marcos Rony o seguinte, não, ela saiu de casa, disse que iria encontrar você porque ela estava grávida. Aí o Marcos Rony diz o seguinte, eu nem sabia disso. Marcos Rony que fala, eu nem sabia disso. Na mensagem seguinte, o tio confronta ele. E aí o Marcos Rony acaba dizendo o seguinte, que ele contou para a esposa dele, do próprio Marcos Rony, que a Isis estava grávida. Ele acaba admitindo. E aqui depois ele diz o seguinte, ó, marcamos de se encontrar hoje. E foi a mesma história, eu não sabia o que fazer. E aí o tio da Isis pergunta para o Marcos Rony, e por quê? Desde o início, você falou que não se falaram. Porque desde que estamos conversando, você disse que a última conversa foi em maio e que hoje vocês nem tinham combinado de se ver. Isso no dia do desaparecimento da menina. Por que você está contradizendo tudo? Isso que eu não estou entendendo. E aí o Marcos Rony vai falando mentira atrás de mentira. É igual o pai, quando o pai pega a criança na mentira, coloca dentro do quarto, e aí o Marcos Rony começa pelo celular e contando tudo que ele sabe, e ele acaba revelando que realmente sabia da gravidez, que realmente chegou a procurar uma solução para o aborto, mas ele disse que não foi ideia dele, que teria sido ideia da Isis, que ele procura a esposa, que ele revela para a esposa que a menina estava grávida, depois ele quer colocar uma terceira pessoa nessa história, mas a polícia já identificou que essa terceira pessoa não tinha nenhum tipo de envolvimento nessa situação, e o tio da Isis vai fazendo um papel importante nessa história de interrogador. Ele questiona Marcos Rony com perguntas,
E o próprio Marcos Rony vai caindo em contradição. 32 dias, a menina desapareceu. 2 cápsulas deflagradas são encontradas. 30 municiadas, uma arma apreendida. A pergunta, teria Marcos Rony usado a arma para atirar, matar a Isis? E como é que a polícia vai comprovar isso, sendo que não encontrou o corpo de Isis ainda? Então são perguntas ali que a polícia tenta trazer resposta. Mas no dia que esse homem foi preso, 10 dias depois do desaparecimento, quer dizer, foi muito tarde, mas quando esse cara vai para a delegacia e voluntariamente se apresenta, diante dessa situação que já tomava conta, não valeria ali o pedido de um exame residuográfico das mãos do Marcos Rony? Ali já não... Talvez a polícia científica não conseguiria mais pegar sobras de nada. Por isso que é importante saber exatamente em que momento, pelo menos a partir do momento em que as armas, as munições foram apreendidas, dá para se ter uma ideia mais ou menos do prazo que foram utilizadas. A polícia pode contar, eventualmente, nessa investigação, com a possibilidade da Isis, aí é duro ficar falando isso, mas ter sido morta com um tiro. E aí vai poder fazer o comparativo com que tipo de tiro, que tipo de pistola, que tipo de armamento. E aí vai confrontar para saber exatamente se foi esse armamento utilizado. É uma possibilidade. Você vê que a possibilidade de utilização de arma de fogo é pequena. A polícia trabalha com outras possibilidades da morte da Isis. Só que vem um detalhe, nós trouxemos aqui no começo do programa essa novidade, que a polícia pediu a prorrogação da prisão temporária do Marcos Rony por mais 30 dias, e vem a informação dos advogados de defesa deles dizendo o seguinte, que nós vamos pedir também um habeas corpus e a soltura imediata do Marcos Rony. Os advogados que estiveram aqui ao vivo no programa de sexta-feira. Sexta-feira. Então, esse é o jogo dessa semana. É um jogo também de justiça. Lá para a justiça de Tibagi. Um lado você tem a polícia pedindo para que Marcos Rony fique mais 30 dias. E o outro lado fala, não, saia da cadeia agora. Agora está na mão do juiz lá de Tibagi. Fica mais tempo preso ou sai imediatamente? Tudo isso tem que ser uma resposta de até 10 dias. Então a coisa está fervendo no fórum de Tibagi. O pedido de habeas corpus a gente sabe que qualquer um pode fazer, sim. Qualquer um pode impetrar esse pedido na justiça, cabe a decisão do juiz deferir ou indeferir. E vamos ser francos, a possibilidade disso acontecer é nula, viu, gente? Pessoal de Tibagi que está acompanhando a gente pela TV, pela internet, a possibilidade é nula, é zero do juiz chegar, pode sair, Marcos Rony. Não, pelo menos mais 10 dias ele vai ficar preso. Se ele vai ficar mais 30 ou não, é outra história, mas dificilmente ele vai sair em menos de 10 dias. Alguma previsão de quando é que esses laudos dos exames feitos no carro vão ficar prontos? Pois é, Furlan. Esses laudos aqui, todos que você leu aqui, que estão nesse processo, foram entregues ali, boa parte, no último dia 29, gente, para a Polícia Científica de Curitiba. Então, tem uma semana de trabalho. O mais demorado deles, que eu já falei para vocês aqui, que é o DNA, que é aquele material, fio de cabelo e aquela saliva, aquela marca de sangue, ou mesmo aquele suor que foi encontrado no carro dele, isso leva no mínimo 3 meses. Já vi em casos mais rápidos, ele entrega em 40 dias. Só que só se passou uma semana. Por que esse processo demora tanto? É alta demanda ou é complexidade? Aí você vai ter que passar um e-mail, Furlan, lá para aquela turma da Secretaria de Segurança Pública, que já tem a resposta pronta. Aquela que nós exibimos aqui 2 vezes. Essa turma é essa turma. Não fala com a gente. Não dá qualquer tipo de informação para nós, para que nós possamos dar uma satisfação para o público também. É isso. Não passa para a gente, mas para a TV do governador passa. Mas é outra coisa, ali não é jornalismo, ali é outra coisa, ali é assessoria de imprensa praticamente. Aí a gente fica sem ter como argumentar as respostas que a gente gostaria de ter para falar para as pessoas que vêm a gente. Porque aqui é cobrança. Aqui é cobrança. Nós estamos... Veja, não é coisa que sai da cabeça do Furlan ou coisa do Ricardo. Nós estamos aqui com o processo em mãos. A gente conversa com bastante gente, a gente vai atrás de informações oficiais, coisas que ninguém quer divulgar. A polícia não quer que divulgue. Por isso, muita coisa o Furlan chegou e falou, não vou falar esse bairro, não vou falar essa rua aqui para não atrapalhar, não causar uma comoção lá em Tibagi. As pessoas conhecem tudo. Então tem coisas que você não precisa falar, mas está aqui. Nós sabemos, nós temos conhecimento. E assim, você vai ter uma condição de chegar e questionar melhor o trabalho da polícia ou o trabalho da Secretaria de Segurança Pública com informações. E é isso que a gente faz. A gente vai atrás de informações, se prepara e faz os questionamentos. Os questionamentos são feitos aqui na RIC TV no Balanço Geral.
A resposta é outra coisa. Como é que está a situação, então, a partir de agora? Você falou que são 10 dias para que esse pedido da Justiça. Esse pedido da Justiça tem... perdão, deixa eu reformular a pergunta aqui que eu me equivoquei. Você disse agora que foi feito um pedido para que ele permaneça mais 30 dias preso, ou seja, uma continuidade desse procedimento. Isso. Então a Justiça tem até mais 10 dias para aceitar ou não esse pedido, é isso? Exato. Mesmo tempo vale de resposta para os advogados de defesa. Também. Então o que pode acontecer a partir de agora? O primeiro movimento é da defesa do Marcos Rony. Queremos que ele saia da cadeia agora, antes do dia 18. É o que a defesa quer. É o que a defesa quer. É aquilo que a gente está falando, na base do feeling. Isso não vai acontecer, o juiz não vai concordar com isso. Vai chegar dia 18, o juiz vai ter que decidir. Peraí, ele sai hoje, dia 18, daqui 10 dias, ou vou determinar que ele fique mais 30 dias preso? Podemos arriscar a dizer o seguinte, que o juiz, é muito provável que ele concorde com os argumentos da polícia. Que é o que a gente acabou de ler. Que é o seguinte, não, peraí, vamos lá, o juiz, né? Vou pegar isso aqui realmente, a polícia ela tem dúvidas sobre essas câmeras, a polícia tem dúvidas sobre esse DNA que foi encontrado no carro, pois é, a polícia também está para receber essas imagens das câmeras de segurança que vão identificar ou não a Isis, então é melhor, por precaução, o Marcos Rony ficar preso. Mesmo porque, Furlan, veja, tudo isso que nós temos em mãos, endereços e nomes, a defesa também tem. Marcos Rony, eventualmente solto no dia 18, ele vai poder ler isso aqui. É direito dele, gente. Aí ele vai ver, esse comércio aqui tá dando câmera de segurança para saber se eu tô ou não nessa? Essa câmera aqui do seu Zezinho que pegou essa menina aqui, deixa eu lá conversar com eles. E aí a justiça pode interpretar que, se isso acontecer, ele vai estar atrapalhando a investigação. Então é normal nesse tipo de situação... Pode causar uma intimidação. Intimidação e atrapalhar a investigação. Então é normal também essa possibilidade da justiça chegar e falar, quer saber? Fica mais 30 dias guardado aqui para não atrapalhar a investigação. Podemos prometer para amanhã mais novidades do caso? Sempre. É uma semana que ferve. Valeu? Muito obrigado. Valeu, gente. Valeu, Ricardo Vilches.